Agora eu vou com o Sérgio Braga mais uma vez para as notícias da pecuária. Não são muito favoráveis aos pecuaristas, aos preços. Nesta quarta-feira, o mercado segue atento a uma pressão muito grande. É inegável, não tem como negar que há uma oferta maior de animais para o abate. A indústria está surfando praticamente nesta oferta, alongando as escalas, testando preços menores. Em alguns casos, vem conseguindo fazer com que esses preços sejam menores ainda, além daquilo que vinha sendo praticado anteriormente. Lá na B3, dá uma olhadinha como é que estão as cotações, todas elas do lado negativo. O vencimento maio, 225,35, junho, 228,40 por arroba, julho a 232,30, recua, o agosto, 233,60, queda de 0,19%. Todas as posições em queda, inclusive o indicador ontem mostrou exatamente isso, queda de 0,22% a R$ 225,10. A apuração feita pela Scott Consultoria mostra exatamente esta queda e acentuada em 11 entre 32 praças pesquisadas. São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo, 221,50, Triângulo Mineiro 201 também no aprazo, já descontado, Belo Horizonte 197, Goiânia R$ 202 por arroba prazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização, a região sul de Goiás, R$ 202, Dourados, R$ 216,50, no MT, Cuiabá, 212, região sudeste do MT, R$ 207 por arroba a prazo. Bom, hoje o Iberville Neto, inclusive atendendo a questionamentos, durante chat aqui do Tempo e Dinheiro, durante a programação, ele traz duas informações. Primeiro, em relação à pecuária do Rio Grande do Sul, como é que está a situação, como é que estão os prejuízos registrados por lá, e ele faz um panorama do que acontece na pecuária gaúcha durante esse período e durante essa tragédia. Dá uma olhada, vamos acompanhar esse primeiro comentário. Daqui a pouquinho ele fala sobre a relação de troca e a margem da indústria na pecuária nesse mês de maio. Primeiro, as informações sobre o Rio Grande do Sul. Olá, Iberville. Olá. Respondendo a pergunta de alguns espectadores, veio aí um questionamento a respeito da margem de comercialização, como é que anda a margem da indústria em relação ao boi, com esse cenário de mercado mais pressionado, e também como é que estaria a situação no Rio Grande do Sul e quais os impactos esperados, pensando nos preços, né? Pensando aí no impacto no setor agropecuário do ponto de vista de preços. Então vamos passar por esses pontos. Pensando na margem da indústria, o que nós temos agora na parcial de maio, com preço médio, é uma relação de carcaça versus boi, que dá uma indicação de como está o espaço da indústria para trabalhar. Com a venda da carcaça, o frigorífico paga 7,7% a mais do que ele pagou pelo boi. Isso usando referências do CPEA e considerando que esse frigorífico não faz a desossa. Claro que tem frigoríficos, a maior parte dos frigoríficos atualmente faz a desossa, mas essa relação carcaça-boi é uma relação muito utilizada para dar uma ideia desse espaço que a indústria tem para trabalhar. Em outras palavras, se a oferta de gado diminuir, existe espaço no mercado doméstico para que o frigorífico pague mais. E no mercado externo, como é que a situação está? Bom, no mercado externo a gente teve, usando dados fechados agora de abril, a gente teve uma relação entre a carne exportada e a arroba que foi a melhor desde setembro do ano passado. Então, se a gente pegar uma tonelada de carne exportada e dividir pelo preço da arroba, tudo em dólares ou tudo em reais, a gente está falando de 100,7 arrobas com o preço de uma tonelada exportada, agora na média de abril. E essa foi a melhor margem, como eu disse, desde setembro de 2023, e desde setembro de 2023 essa margem não passava de 100 arrobas. Tá? Então, na comparação com abril de 2023, ou seja, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve uma melhoria de 19,9% nessa relação. Então, a gente tem um cenário que o frigorífico ele está batendo mais, porque a oferta de gado em 2024 está melhor que em 2023, então ele está produzindo mais, está vendendo com uma margem melhor. Então, o cenário da indústria esse ano ele tá interessante, claro, considerando esses grandes números, né? Cada indústria tem as suas particularidades aí, mas de maneira geral a gente pode dizer que o cenário para a indústria está interessante, sim.
Bom, Eberville, e com relação ao Rio Grande do Sul, depois dessa tragédia, ou aliás, essa tragédia que se abate sobre o estado, como é que está a pecuária por lá? Pensando no impacto das cheias lá no Rio Grande do Sul, além da tragédia humana, claro que é o principal, o resto vira troco nessa história, mas focando nos preços, a gente teve uma elevação dos preços do boi, elevação dos preços de aves e suínos também, mas a gente não está falando de uma explosão de preços. É, pensando nas referências que a gente usa, ou considerando dados, referências do CPEA, preços da Scott também, a gente está falando aí de uma alta de entre 5% e 10%, considerando o boi gordo. Então a gente não está, desde o início de maio, a gente não está falando de um mercado que explodiu, até por, e em nível nacional isso não deve ser tão relevante, pensando do ponto de vista de pecuária de corte, porque a gente está falando de um estado que, apesar de toda a tradição e toda a sua importância, a gente, em volume de animais abatidos, o Rio Grande do Sul tem sido menos relevante, a gente está falando de alguma coisa em torno de 5% do abate nacional. O ponto importante é para aves e suínos, até que ponto esse desdobramento dessa situação vai elevar preços no médio prazo. Então, isso poderia manter preços de aves e suínos mais sustentados, consequentemente, diminuir a competitividade dessas proteínas com a carne bovina. Lembrando que a competitividade do frango com a carne bovina já está num patamar ruim. Tá? A relação entre o frango e a carne bovina, e o dianteiro, por exemplo, usando aqui um gráfico que eu estou na manga, que são os últimos 4 anos, ela está no melhor patamar de competitividade para a carne bovina. Então, a carne de frango está relativamente valorizada frente à carne bovina, e isso, esse cenário de impacto na produção gaúcha pode manter um cenário aí de relativo conforto do ponto de vista de competitividade bovina versus suína e frango. Tá? Então, seriam algumas ponderações a respeito desses dois temas e até a próxima. Um abraço, até mais. Obrigado, Berville. Lembrando mais uma vez que essas análises estarão disponíveis nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro para que todos possam resgatar e até mesmo acompanhar detalhes. Estão aí as mídias sociais, vá lá, se inscreva, curta, comente, compartilhe, faça parte também do clube de assinantes do TID. É isso aí, Karina Botião, agora com você.